Boa tarde, hoje nossa aula será sobre adjunto adverbial. Então, o que é um adjunto adverbial? Então, o adjunto adverbial, ele é um elemento acessório na oração. E esse marcador ele tem valor de advérbio e indica uma circunstância relacionada a um verbo, um adjetivo ou ao próprio advérbio. E além de indicar uma circunstância, ele também pode intensificar o significado do verbo, do adjetivo e do advérbio. Então, resumindo todas essas ideias, o adjunto adverbial ele é um elemento acessório com valor de advérbio na oração. Em outras palavras, ele é um termo não essencial. Ele não vai ser essencial para o entendimento na oração, mas ele ajuda a especificá-la por ter valor de advérbio. Ele significa que indica a circunstância expressa pelo verbo, então vai ser a circunstância expressa pelo verbo da oração. Também ele pode ter a função de intensificar o sentido de um verbo, como falei, de um adjetivo ou mesmo de um advérbio na própria oração. Agora vamos à classificação do adjunto adverbial. Então, temos aqui as circunstâncias representadas e temos os advérbios, que representam cada circunstância. E temos o de lugar, o de tempo, o de afirmação, o de intensidade, o de modo, de negação, de dúvida. O de lugar vai ser representado por aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado, etc. Vai indicar um lugar. O de tempo, hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite, etc. Vai indicar o tempo que acontece. A de afirmação, quando eu quero afirmar algo, sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente, etc. A de intensidade, quando quero intensificar o que estou dizendo. Então, muito, pouco, bastante, demais, mas, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas, etc. As de modo, calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, às claras, às pressas, à vontade, de mansinho, etc. A de negação, quando quero negar algo, quando quero dizer não. Então vai ser não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, etc. As de dúvida, talvez, quiçá, então quero expressar uma dúvida. Posso dizer isso, quiçá é o mesmo que talvez. E provavelmente, possivelmente, porventura, acaso, etc. Essas são só as principais, mas há outras circunstâncias também, que eu vou até falar sobre algumas delas aqui. Agora vamos para as orações, para os exemplos, para ficar mais esclarecido, né? Essas circunstâncias e os advérbios que elas representam. Então, de lugar, né? De lugar ela é o termo que estabelece relação de lugar, comumente indicando onde, por onde, aonde, até onde, etc. Então, temos aqui duas orações. Eu trabalho em Teresina. Então, qual é o lugar que eu trabalho? Em Teresina. Então, Teresina vai ser o nosso advérbio, o adjunto adverbial. Ele me conheceu aqui. Onde ele me conheceu? Em qual lugar? Aqui. Então, aqui vai ser o advérbio de lugar. A circunstância de lugar. Então, temos aqui o de tempo. Termo que estabelece relação de tempo, comumente indicando quando, desde quando, até quando, durante quanto tempo, etc. Temos aqui, comecei a trabalhar em março. Então, qual tempo que eu comecei a trabalhar? Em março. Então, março vai indicar a circunstância de tempo. Vou ganhar esse presente no meu aniversário. Então,
E quando eu vou ganhar o meu presente? No meu aniversário. Então, no meu aniversário indica o tempo que eu vou ganhar o presente. Então, a circunstância de tempo representada nessa oração é no meu aniversário. Modo. Termo que estabelece relação de modo, comumente indicando como e de que maneira. Ele sabe dançar bem. Então, de que maneira ele sabe dançar? De qual modo? Bem. Então, bem é o modo como ele sabe dançar. Então, bem seria a circunstância aqui de modo. Ela narrou tudo com alegria. De que forma ela narrou, né? Como ela narrou? Com alegria. Então, com alegria é o modo, a circunstância de modo. De intensidade. É o termo que estabelece a intensidade, comumente indicando o quão intensa é uma ação. Então, ele fala demais, como ele fala demais. Então, demais intensifica, né? Se tivesse só ele fala, não intensificar, mas ele fala demais, intensifica a oração, né? De como ele fala. Então, você comeu pouco, aí está representando, né? Pouco, está representando a intensidade, né? Com que ele comeu. De causa. É o termo que indica a causa de uma ação. Elas estão tremendo. Por que elas estão tremendo? Qual é a causa? De frio. Então, de frio vai ser a circunstância de causa, o advérbio de causa aqui, né? Eu me atrasei porque me perdi. Eu me atrasei por quê? Porque eu me perdi. Então, me perdi vai ser a causa porque eu me atrasei. De finalidade, que não tem na tabela, mas temos esse aí também. Termos que indica a finalidade de uma ação. Estudo muito para passar. Estudo muito para passar na prova. Então, por que eu estudei? Com qual finalidade eu estudei? Para passar na prova. Ela veio aqui para isso. Para que ela veio, né? Com qual finalidade ela veio? Para isso. Então, para isso é a finalidade, é a circunstância de fim. Temos aqui de instrumento, que é bem fácil também, que é o termo que indica os instrumentos com os quais uma ação foi executada. Com essa faca, o corte fica perfeito. Então, qual o instrumento utilizado aqui? A faca. Então, a faca vai ser instrumento, vai ser a circunstância, vai ser o instrumento utilizado. Retocou cada detalhe com a pinça. Qual foi o instrumento utilizado? A pinça. Temos de companhia, como o próprio nome já diz, né? Indica uma companhia. O termo que indica uma companhia. Então, fui ao teatro com meus amigos. Então, qual foi a companhia? Com meus amigos. Com você, meu mundo ficaria completo. Então, com quem o mundo ficaria completo? Com você. Então, com você indica a companhia nessa oração. Temos de dúvida, é o termo que indica dúvida. Talvez eu me atrase, então eu não sei se eu vou, mas talvez eu me atrase, então talvez expressa dúvida, né? Por acaso você pode me emprestar? Eu não sei se a pessoa pode me emprestar, então eu digo por acaso você pode me emprestar? Por acaso indica a dúvida ainda, que eu não tenho certeza se a pessoa vai me emprestar. Então por acaso indica a circunstância de dúvida aqui. E para finalizar a nossa aula, eu quero falar para vocês sobre a importância dos adjuntos adverbiais. Porque é muito importante estudar, mas saber por que estamos estudando, né? Então, os adjuntos adverbiais, eles são fundamentais na construção de um texto, quando vocês estiverem construindo um texto, pois eles esclarecem melhor as informações, tornando-as mais precisas. Além disso, os adjuntos adverbiais podem receber destaque em determinado gênero textual, dependendo da intenção do autor. Então, gente, depois de saber a importância, porque estudamos adjuntos adverbiais, essa é a nossa aula. Aqui finalizamos nossa aula. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela atenção de todos, desculpe. E estou finalizando por aqui.
Aqui são as minhas referências, de onde eu utilizei os exercícios. Aqui as frases, orações. Obrigada.